O inimigo percebeu que o desejo estava analisando seu sistema. De repente, o Ion olhou para cima, vendo o nome de seu oponente em pé ao redor do raio azul. O homem disse com orgulho que sua pesquisa, ao qual ele dedicou sua vida, tinha uma essência. Desejo ficou em frente à máscara de caveira, apontando sua arma para o inimigo. E ele perguntou se ele realmente decidiu assumir o controle de tudo. De repente, um homem apareceu nas costas do protagonista. Desejo paralisante, porque o cara tinha gasto muito mana. E seu corpo estava sendo destruído mais rápido do que da última vez. Poedzon de repente franziu os lábios, dizendo que isso era muito perigoso. Porque se o cara continuasse, o círculo seria resolvido. Neste momento, o jovem tentou com todas as suas forças se concentrar, percebendo que ele estava definitivamente em algum lugar dentro deste sistema. Na frente dele estava um círculo que ele sincronizou, porque ele entendeu que a fonte de mana, coletado por Máscara de Caveira, ao longo de centenas ou mesmo milhares de anos, estava localizado aqui. O inimigo neste momento olhou com um olhar amargurado, não querendo deixar o cara se safar. Porque este sistema e o mana acumulado são o resultado de muito trabalho. Seus olhos brilharam com uma luz violeta, e ele disse baixinho que se o desejo pensa que ele tão facilmente permitirá seu tesouro, em que uma quantidade incrível de tempo e sacrifícios foram gastos para serem tirados dele. Então ele não terá sucesso de repente. Sangue espirrou no chão. Desejo ficou ensanguentado, percebendo que se ele continuasse mais, ele não se safaria perdendo apenas um olho. Seu olho estava queimando nas bordas e sangrando de si mesmo. Mas o personagem principal não conseguia parar no meio do caminho. De repente, o cabelo de alguém apareceu à distância. Romantica saltou para a amiga, segurando ele e gritando que ele não poderia lidar com isso sozinho. Ela se apoiou em suas costas e lágrimas fluíram dos olhos da garota. E Romantica disse que ela tentaria parar o círculo, que estava ficando fora de controle. Ela se lembrou daquele momento e entendeu que agora tudo seria diferente. Abraçando o corpo ensanguentado do cara, a menina disse que desta vez ela se tornaria seu apoio. Romantica lembrou do dia em que se conheceram, percebendo que pela primeira vez ela pensou que ele era um cara estranho. Ela olhou para ele com raiva, percebendo que o cara estava irritando terrivelmente. Mas o desejo sempre sorria, o que a enfurecia não menos. A garota se lembrou deles juntos e notou que em algum momento seu olhar ficou completamente diferente. Estava chovendo lá fora, e Romantica pensou que se ela pegasse esse olhar, então um abismo sem fim começaria a engoli-la. Olhando para o cara, ela percebeu que era um abismo de solidão. E naquele momento, ela disse que não o deixaria em paz. A menina chorou muito, percebendo que ela o ajudaria com todas as suas forças. Ela se lembrou de como ele apertou a mão dela e percebeu que ela queria agradecê-lo. Para este momento, apoiando o personagem principal, Romantica pediu ao cara para sincronizar os círculos. E neste momento ela viria a furiosa Mona. Sangue borrifado da boca da garota no chão.
Eles se sentaram sorrindo e olharam um para o outro. Mas seu oponente estava cerrando as mãos neste momento, não acreditando que o desejo apenas levaria longe. Sua máscara de crânio de poder estava emaranhada em fibras. E percebeu que ele havia sacrificado tudo. Para pegar essa mamãe, ele se inclinou, gritando que acabaria com o personagem principal. De repente, sua máscara caiu no chão. E ele olhou para ele questionando. Ele agarrou a boca com a mão, perguntando por que ele apareceu na frente dele novamente. É a mesma hora que gritos foram ouvidos, ordenando que Romantica seja abatido. A garota deitou ao lado do carrinho e o acalmou, dizendo que estava tudo bem. Mas o menino disse à menina para permanecer em silêncio, porque ela teve ferimentos internos graves. Mas a garota disse que ele precisava se preocupar com o personagem principal. De repente, alguém agarrou o desejo, perguntando se estava tudo bem com ele. O ruivo ficou ao lado do personagem principal. Mas o desejo perguntou como Romantica estava se sentindo, e recebeu a resposta de que ela estava bem. De repente, o homem ordenou que Won se afastasse dele, porque o cara sentiu que o corpo de seu oponente parou de se deteriorar. Através dos dentes cerrados, o desejo disse que seria perigoso estar com ele. De repente, uma batida poderosa foi ouvida. Deste som, tudo espalhado em direções diferentes. E uma coluna de poeira subiu. Máscara de Dragão de repente olhou em volta questionando. Desejo beliscou seu lábio pensando que, graças à sincronização do círculo, ele redirecionou toda a pressão do dragão. Discurso para o sistema de máscara de crânio. E já que ele tem o poder, que é o suficiente para criar mundos de sombra, então é o suficiente para a magia do dragão. Romantica estava atrás dele, e o cara expressou sua gratidão a ela. O jovem entendeu que se não fosse por ela, ele não teria sido capaz de fazer isso romântico. Um sorriso mostrando os dentes apontando o punho para o lado. O jovem decidiu lidar com o resto, olhando para a frente com seus olhos vermelhos. Ele se preparou para lidar com tudo sozinho. Uma luz brilhante de repente iluminou a cidade. Dragon Mask olhou para cima, questionando, não entendendo como ele se atreveu a fazer isso. Os lábios da criatura se abriram. O monstro ficou furioso, gritando que uma pessoa não tinha permissão para tocar neste poder. Um estrondo alto foi ouvido e um sinal apareceu no céu. As máscaras de dragão eu olhei em um ponto, percebendo que todas as caudas irritantes se reuniram em um só lugar. De repente, a garota decidiu usar o mundo do gelo para derrotar a criatura. Máscara de Dragão gritou alto, abrindo a boca gradualmente. Tudo começou a desaparecer e o monstro congelou neste. Posicionar a luz apagada. O monstro ficou de costas para os heróis. Ele apenas perguntou sobre o que aconteceu. Todos os heróis perceberam que a luz havia desaparecido. E não era apenas noite. Ezorian sorriu, declarando que a batalha estava chegando ao fim. Na mão de Desire era um poder mágico, chamado Discurso Dracônico, uma flecha. E um arco apareceu em suas mãos. E ele começou a mirar. Máscara de Dragão gritou,
abrindo sua boca dentada, mas no mesmo segundo, ele apontou 2 dedos, ordenando que a criatura fique em silêncio. Ficou furioso correndo para baixo. Ezorian olhou para tudo isso e ficou surpreso com o poder do cara, percebendo que desta forma ele poderia dizer adeus à vida. Dragon Mask abriu mais a boca, gritando que o personagem principal continuou a surpreendê-la. Rindo alto, ela disse que isso não era suficiente. Desejo apontou 2 dedos para ela. Ouvi-la falar sobre como se ela estivesse viva. Então estava tudo acabado para eles. Naquele mesmo segundo, o cara mirou com o arco novamente. Ele usou uma flecha de destruição, que é a maior fonte de energia do mundo. Dragon Mask ficou confuso, não acreditando no que o cara estava fazendo. Um monstro enorme correu para ela, e o personagem principal declarou que atiraria, até que ele foi completamente destruído. A criatura entrou em colapso, gritando que isso era impensável. O monstro disse que deveríamos nos livrar do atirador. Mas o desejo abriu ligeiramente a boca, dizendo que era tarde demais. Ele entendeu a mão para cima, dizendo que este é o fim. Um feixe de luz subiu longe no céu. Em questão de segundos, Ezorian e Donovan correram até o cara, perguntando se deve cavar naquele lugar. E o cara respondeu positivamente. Ezorian acenou, perguntando se era possível fazer com cuidado. E a isso o rei respondeu que o personagem principal havia realizado um grande feito. Desejo agradecer Donovan, que por sua vez cavou energeticamente. Olhando para tudo isso, Ezorian disse que a magia era grandiosa. E o mestre pediu uma explicação de como ele conseguiu. Mas antes que ele pudesse responder isso, o homem acrescentou que o cara estava cheio de mistérios. Desde o primeiro encontro, Desejo ficou em frente ao mestre, se dirigindo a ele, dizendo que ele mesmo estava escondendo tudo. Olhando para os outros participantes da batalha, Ezorian respondeu que depois que eles terminaram, ele contaria ao protagonista sobre seus segredos. Desejo se virou depois de ouvir isso. O mestre ficou em frente ao cara, perguntando se ele contaria sobre o seu próprio. O jovem abriu a boca levemente, mas não disse nada. Ezorian sorriu, tomando isso como acordo. Todos os participantes da batalha ficaram e olhou para a fenda profunda. Horas extras, eles estavam se protegendo. Tendo descido, Pran perguntou à Romantica se estava tudo bem. E a menina respondeu que estava tudo bem. Mas ela tinha o pequeno Mana, ele apenas olhou para baixo, dizendo que a menina ainda não havia se recuperado totalmente, e ela precisava descansar. O Alfael sorriu, avisando a todos e olhando para o Desejo. De repente, houve um acidente e alguém começou a romper. Donovan rompeu o fundo e mergulhou nas profundezas, dizendo que eles estavam agora lá. Mas o homem olhou em volta questionando e ficou desconfiado. Ezorian mergulhou e perguntou ao amigo o que aconteceu, ao qual Donovan respondeu que cheirava a sangue. Desejo rompeu idades encorajadoras. Na frente deles foi a principal fonte, que fornecia as energias da torre. Criando mundos de sombra, ele apenas olhou para a fonte,
perguntando se esta era a única maneira de fornecer esta enorme fonte de energia. Eles seguraram em suas mãos o primeiro tesouro do Palácio Imperial, que reage apenas ao sangue real. E este artefato é capaz de se transformar na forma desejada. Tudo que sua borda toca. Indis apontou sua arma para a frente. A garota correu e mirou em seu alvo. A fonte de energia foi atingida pela lança. Tudo ao redor da lança começou a fumar. Um enorme fluxo derramado no desejo. O cara olhou o que estava acontecendo e tirou a mão do rosto. Ezorian abriu a boca e perguntou ao cara como ele estava se sentindo. O personagem principal mostrou com a mão que estava tudo bem. E percebi que isso estava tudo acabado, porque o labirinto das sombras não apareceria novamente. Desejo percebeu que a partir de agora, eles não teriam que passar por esse inferno, tendo destruído a fonte de energia. Idades declaradas que o dispositivo não seria mais capaz de iniciar. Romantica se escondendo sob a capa do cara. Disse que se sentia desconfortável, que tudo era tão simples. E o desejo acrescentou que este não era o fim, porque a máscara de caveira ainda não havia sido derrotada. De repente o jovem se virou, virando-se para carrinho de bebê, com a questão de acreditar nas palavras de Pirate. E o menino respondeu sim. Ele se lembrou de como ele estava ao lado dele, e o homem disse que queria dar desejo. Alguma coisa. Ele chamou o cara e disse a ele em seu ouvido que centenas de metros sob o castelo de Vide havia uma fonte. Se você fosse um pouco mais fundo, haveria uma base de máscara de crânio. O menino se afastou das memórias e afirmou que o coração de seu inimigo estava localizado um pouco mais profundo. A equipe se reuniu, indo para as profundezas a pé. Desejo disse à equipe o que sabia sobre a máscara de caveira, mas acrescentou que ele pode ter outro tiwompo, cartas na manga. Eles avançaram para a última batalha na prorrogação. O rosto do Desejo mudou e ele perguntou com horror o que estava na frente dele. Na frente dele estava uma máscara de crânio suspensa. Rafael se aproximou do corpo e afirmou que ele foi morto, porque a respiração parou devido a um golpe no coração. Cada um ficou em frente ao homem morto, não entendendo como alguém poderia matá-lo com um golpe de uma emboscada em sua própria base. De repente, o Desejo se virou, declarando que apenas Peon poderia fazer isso. Donovan cruzou os braços musculosos e perguntou se foi ele quem lhes contou sobre este lugar. E Ezarion abriu a boca em confusão, enquanto o personagem principal estava pensando em tudo. Romantica chamou por ele. Ela apontou e disse: não havia nada por trás da fonte. Suor escorreu pelo rosto de Desire de ansiedade. Ele pulou bruscamente, dizendo que o pirata roubou o núcleo da fonte. Então todas as rotas devem ser bloqueadas com urgência. Ezorian e Donovan se entreolharam, não entendendo se eles tinham pessoas suficientes. Desejo moeu os dentes de raiva. Ele não entendeu o que o inimigo estava fazendo. Neste momento, o pirata estava sentado perto das ruínas, falando sobre o que é um final triste. Alguém levou o mundo inteiro para um canto. E ainda assim ele não tinha intenção de matar o herói, virando um artefato espacial extra em suas mãos.
Ele disse que se beneficiaria com o plano fracassado. De repente chora. Chegar Pierrot para bloquear a cidade e todas as estradas, rolando o artefato em seus dedos. O cara não se atreveu a dar a coisa, porque ele passou muitos anos entre estranhos. De pé, ele começou a se preparar para o ato final. Com as mãos nos bolsos, Pirata disse que o vencedor apareceria na próxima vez. Ele olhou para o grupo de caras, dizendo que foi muito divertido. De repente, ele correu para a frente. Pela última vez, ele olhou para o desejo de atordoamento. Ezorian sentou-se em sua mesa olhando para o livro. De repente, houve uma batida em seu escritório. E eles perguntaram se o chefe do galho pudesse entrar para vê-lo. A menina trouxe uma bandeja de chá. E naquela época os homens estavam discutindo o fato de que o principal inimigo foi morto e o resultado perigoso de sua pesquisa foi roubado. Ela começou a servir chá perguntando o que o mestre faria com os artefatos que foram apreendidos no crânio, base de máscara. E o homem respondeu que ainda não havia decidido. Deitado em sua cadeira e fechando os olhos, Ezorian afirmou que Desejo seria capaz de descobrir quais são os artefatos. Estavam olhando para o mestre relaxado. A menina tomou uma xícara de chá, perguntando se ele achava que o personagem principal poderia lidar com isso, e o homem concordou, pegando a caneca na mão. A garota perguntou se ela poderia perguntar ao homem sobre uma coisa, e o mestre disse que ela poderia. Olhando para Ezarion, que estava bebendo chá, ela perguntou por que o homem apoiava tanto o desejo. Lembrando o jovem, ele afirmou que talentos como os caras eram difíceis de encontrar, mesmo em todo o continente. Mas ainda assim, sempre houve pessoas como ele, e até, por exemplo, um vice-mestre sorrindo. A menina afirmou que nunca tinha visto o show principal. Tanta confiança e cortesia para qualquer um. E ela perguntou se havia alguma razão especial para isso. Pegando o copo na mão novamente, Ezorian sorriu dizendo que nem sabia. De repente, ele se lembrou de como uma mão tocou seu braço. E eles o tranquilizaram dizendo-lhe para não se culpar. Mas as perguntas da garota a distraíram. O cara olhou para ela questionando, ouvindo como ela se arrependeu de fazer essa pergunta. Olhando para a mesa do homem, a menina disse que era melhor ela ir embora do que perturbar o mestre. Os passos começaram a recuar e Ezorian exalou. De repente a garota parou, ouvindo que o homem queria responder sua pergunta. O mestre se afastou, dizendo que ele tinha suas próprias razões pessoais para isso. E ao mesmo tempo que o grupo de caras apertou as mãos, dizendo que cada batalha era uma honra para eles. E eles não podiam nem pensar que eles poderiam participar de tal batalhas grandiosas, tocando o desejo pelas costas. A empresa o saudou de repente. Carrinho exalado romântico, que serviu de suporte para a mão da menina. Perguntou se era engraçado para ela. A menina começou a negar. Eles disseram que era engraçado olhar para ele. Desejo ficou perdido e olhou para tudo com olhos surpresos. E Romântica disse que o cara sempre foi sério. Mas não agora. Pran sorriu amplamente.
dizendo que ele estava cheio de um sentimento de orgulho. E a garota se virou para ele sorrindo. Desejo voltou sacudindo sua mão e pensando no quanto doeu de tantos apertos de mão. De repente, alguém apareceu atrás dele. Dirigindo-se ao cara, o jovem se virou, vendo Donovan atrás dele, que queria conversar com o jovem. Mas ele teve que ir. O Desejo baixou a cabeça, declarando que era uma honra lutar ao lado dele. De repente, uma mão apareceu na frente do rosto do homem. Então entregou para o cara olhando para o jovem. Ele disse que sua terra estaria sempre aberta para ele. Desejo abriu a boca ouvindo o homem declarar que o herói deve contatá-los. E o cara concordou que as mãos se fecharam em um aperto de mão. Donovan desapareceu, não deixando vestígios do que mais aguarda seu encontro. De repente, os calcanhares de alguém ficaram no caminho de Desire, e uma voz perguntou se ele queria um arco. O cara sorriu, reconhecendo a senhorita Saint e perguntando se ela estava voltando. A mulher sorriu, afirmando que ela precisaria retornar às suas funções para a igreja e estava confortável tirando sua armadura desconfortável depois de uma longa guerra. E além disso, a menina perguntou ao Desejo se a Giste tivesse retornado ao Império. O personagem principal sorriu, dizendo que a princesa não estava lá e ela precisava cumprir seu dever. E a mulher sorriu, tendo se curvado para a STA Saint. O cara desejava que ela aproveitasse o mundo vindouro. Olhando para a mulher radiante, Desejo acrescentou que estava sinceramente grato a ela e todos os membros da igreja por sua ajuda. A garota agradece o cara. Ele assistiu à partida Miss Saint. E ao mesmo tempo, Alfredo estava no trono do imperador Giltain, anunciando os resultados da guerra. O imperador sorriu olhando para o assunto e afirmou que esses foram sucessos impressionantes, porque graças a esta posição, a família imperial e o império só fortaleceria. Olhando para o velho curvado, Ghitain perguntou a ele sobre as façanhas de Desire, e Alfredo respondeu que tinha cometido um erro por duvidar do insight de Sua Majestade e estava pronto para ser punido. O imperador encolheu os ombros, dizendo que não valia a pena, porque ele ajudou a guarda imperial toda a sua vida. Giltine olhou para o velho com um sorriso e disse que ainda confia em seu julgamento. Você não vai repreendê-lo, Alfred? Ouvir o imperador falar sobre como o jovem era magnífico, porque na idade dele ele geralmente só termina seus estudos. Mas ele já alcançou tais resultados. O velho baixou a cabeça como um imperador, elogiando e dizendo que provavelmente o personagem principal alcançará grandes alturas no futuro. Então ele gostaria de oferecer a ele algo que Alfred provavelmente se oporá. Sentado no trono e suspirando, Giltain disse que queria dar-lhe um lugar mais digno. Salão de banquetes do Palácio Imperial. Fogos de artifício. Romantica riu, dizendo que ela tinha visto a mesma visão há alguns dias. Olhando para o carrinho de bebê, Desejo que convirá com ele, levado pela onda da nobreza. Olhando para o salão que estava cheio de pessoas, eles entenderam que eles não esperavam nenhuma outra foto.
Porque o imperial família estava realizando esta celebração vitoriosa pelo bem do personagem principal. Romantica se virou e perguntou ao menino de cabelos brancos onde sua princesa estava, porque ela não estava em lugar nenhum. Ela estava realmente deitada na cama, ou ela tinha ido encher a boca com pedaços de carne. De repente, uma voz foi ouvida dizendo que para tais palavras, a garota pode acabar atrás das grades pelo resto da vida, como um criminoso particularmente perigoso. Isso foi dito por anos em pé na frente dos heróis. Romantica perguntou à garota onde ela tinha estado e ofereceu-lhe vinho. Mas a menina respondeu que seu pai a deteve, porque ele queria que ela descansasse mais. Enquanto derramava vinho para a princesa, Agiste ela mesma declarou que seu pai era um completo simplório. De repente alguém se aproximou das meninas e pediu-lhes que discutissem esses tópicos em particular. Rafael deu um tapinha na cabeça do carrinho e disse que alguém poderia ouvi-los. Mas as meninas acenaram para o cara que se aproximou, perguntando se ele realmente veio conhecer o personagem principal. E o homem respondeu positivamente. De repente, Rafael olhou para o desejo, não entendendo o que foi explicado a eles, que agora eram algas marinhas que haviam chegado à costa. O homem suspirou dizendo ao personagem principal que agora ele teria que se acostumar com tais eventos. Próximo, Rafael apareceu, que o imperador queria vê-lo com ele. Em algum lugar do continente, ruína subterrânea profunda, houve um grito. Um homem apareceu na frente de Pirate e perguntou se ele tinha trazido aquela coisa, segurando o artefato. O jovem respondeu que tinha trazido. O homem pegou o cartão, dizendo que ele daria para o dono aqui. Olhou para ele e perguntou ao homem se ele não estava feliz em vê-lo. Arcebispo olhou para o cara com os olhos vermelhos e respondeu que o cara estava com o lixo por muito tempo, que todos os seus sentimentos enferrujaram. De repente alguém se aproximou de Pirate, perguntando como ele gostava de ser um estranho. Esticando os braços, o jovem disse que a guerra era tão cansativa. Mas ele foi parado, perguntando se os forasteiros realmente o estragaram. Mas o cara respondeu que nem um pouco. De repente o rosto do jovem mudou quando ele ouviu as palavras de louvor. A anfitriã ficou na frente dele e os caras começaram a se desculpar para ela por fazer barulho. Piratas afirmou que estava pronto para aceitar a próxima tarefa. Uma grande surpresa. Choro foi ouvido das janelas brilhantes da mansão alta. Desejo sentou-se em uma cadeira e arranhou desajeitadamente a parte de trás da cabeça, ouvindo a pergunta indignada. Ele recusou a recompensa de Sua Majestade e com uma risada tímida respondeu que, algo assim. Romantica perguntou a ele novamente. Indignada, ela agarrou o cara pela bochecha, puxando-o para longe e, em resposta às suas objeções, perguntou se ele sabia o que recusou-o. A menina gritou que, pelo menos um agiste sentado na próxima cadeira. Disse que era seu estilo recusar o título de duque, segundo no poder depois do imperador. Insatisfeito, Romantica olhou para a loira dizendo que ela odiava. E ela perguntou por que. Pran olhou para seus camaradas e perguntou: o que acontece em vez de um título? Ele propôs fundar uma academia.
O Hierro disse apressadamente que esse era exatamente o caso. Então ele não recusou a recompensa. A garota zangada puxou suas bochechas para os lados dizendo: se ele soubesse o quanto isso custou à família dela. Para comprar o título, o cara riu envergonhado. Ele apenas olhou para ele e perguntou: que tipo de academia ele decidiu fundar? Ele vai abrir uma segunda academia Brianna. A morena respondeu que não realmente. Ele se lembrou de como o imperador olhou para ele de seu trono perguntando sobre educação pública para todos os residentes do império, independentemente de sua origem. Desejo ficou calmamente ao lado do animado Raphael e disse que ele como um plebeu. Eu simplesmente tive sorte de estar aqui. Se ele não tivesse conhecido a professora Bridget, por sorte ele nunca teria entrado na academia. No entanto, mesmo na Ebrus Academy, há um alto nível de discriminação. A loira exclamou para ter cuidado com suas palavras. O cara respondeu que, embora pareça ousado, é um fato indiscutível. Desejo lembrou a pergunta de Rafael de sua vida passada sobre o que ele faria, e pensou que agora poderia responder a sua pergunta. Parado com confiança na frente do governante, o cara afirmou que ele queria a aparência de pessoas como ele. Não ser um acidente, mas inevitável. O imperador olhou para ele, repetindo o que ele quis dizer com inevitabilidade. Ele disse que se houvesse apenas uma pessoa como ele, então eles não ficarão perdidos. Mas ele atenderá ao pedido com uma condição. O cara parado ao lado da loira colocou a mão no peito e curvou-se, dizendo que ele estava pronto para ouvir qualquer coisa. Gilshin começou a dizer o que deveria fazer. A pergunta alta sacudiu as paredes do prédio novamente. Romantica perguntou em choque. Ele vai ter que estar no comando de todo o sistema público de ensino. Desejo confuso segurou sua bochecha e disse que funciona. Sim, ele acabou de dizer isso. O plano de seu pai era amarrá-lo ao império. Pran pensou que isso, obviamente, leva mais de uma dúzia de anos. Romantica ao lado dele disse que o cara não deveria ousar pular o treinamento, justificando por estar ocupado. Mesmo depois da formatura, eles continuarão entendendo idades cansadas. Disse que havia mais e mais coisas para fazer. E Pran fechou os olhos, dizendo que esperava que finalmente ser capaz de fazer uma pausa. Desejo acenou com as mãos com um sorriso e disse que, em qualquer caso, agora eles poderiam lidar sem ele. Os camaradas olharam para o cara sentado na cadeira, que disse que a longa guerra acabou. A academia abriu. E eles seriam capazes de se formar mais cedo. Claro, eles ainda têm muito o que fazer juntos no futuro. A morena olhou para o carrinho de bebê sério e disse que, como comandante da guarda auxiliar, ele continuaria a se tornar ainda mais forte. Como um guarda imperial, ele precisaria de sua ajuda. Ele apenas cruzou os braços sobre o peito, enquanto ela ouvia o cara dizer que ela começaria os preparativos ativos para herdar o trono. E como membro da guarda imperial, ele ajudaria. O cara voltou seu olhar para a Romantica, dizendo que o líder da guilda Ilu e o chefe do esquadrão mercenário de Maires
Ele com certeza o ajudará em muitas situações. A menina exclamou que é claro. Desejo irradiado com um sorriso. Fechando os olhos e disse que agora, mesmo sem a ajuda dele,